dia, ouvintes queridos da Rádio Família FM, da Rádio Tocantins de Palmas 98.1. Estamos mais uma sexta-feira de tempo nublado, e sabem que cariocas não gostam de dias nublados. Mas hoje o programa é dedicado ao acesso à justiça. Vamos falar sobre o plantão judiciário, e os ouvintes já podem participar do nosso programa através dos telefones 3079-0952, 3079-0938. E hoje um convite muito especial: assistam ao vivo o nosso programa através do site www.redejuridicatv.com.br, que as nossas convidadas de hoje são muito bonitas, além de pessoas muito inteligentes. Vale a pena ver também ao vivo e a cores através do site www.redejuridicatv.com.br. Maus tratos contra a criança, violência física, é quando adultos agridem crianças ou adolescentes, resultando muitas vezes em ferimentos graves, podendo levar à morte. Nós estamos também com os nossos co-apresentadores, o desembargador João Batista Damasceno, desembargador Rogério de Oliveira e o nosso desembargador poeta, cujas poesias têm sido um sucesso na nossa fanpage, no Facebook, Encontro com a Justiça, desembargador Antônio Carlos Esteves. E eu, saudando já os nossos companheiros de apresentação, também saúdo as nossas convidadas de hoje. O nosso programa, como sabem, vai ser um pouco menor em razão dessa propaganda política eleitoral, que nós temos todos a obrigação de respeitar, mas convidados de hoje, pessoas da maior importância para esclarecer os nossos ouvintes sobre o acesso à justiça e sobre o funcionamento do plantão judiciário. Nós costumamos dizer que a justiça é um serviço à população que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. E vocês vão saber agora, com as nossas convidadas, por que a justiça não fecha. A justiça está sempre à disposição dos nossos jurisdicionados e dos nossos cidadãos. Nossos convidados de hoje são a doutora Alessandra Bentes, defensora pública e subprocuradora do Núcleo de Defesa do Consumidor, e também a defensora pública Thaisa Guerreiro, e ainda a juíza de direito, doutora Ana Beatriz Mendes Estrela, que é também uma especialista em plantões judiciários. Eu saúdo as nossas convidadas e queria desde já passar a palavra ao doutor João Batista Damasceno para saudá-las e iniciar com as primeiras perguntas. Bom dia, meus colegas apresentadores do programa, bom dia, ouvintes da Rádio Família, da Rádio Tocantins de Palmas, bom dia, Ana Beatriz, minha colega da magistratura, tem lá prestado grande serviço à sociedade, aos cidadãos no plantão judiciário, doutora Alessandra e doutora Thaís, dessa importante instituição que é a Defensoria Pública, que presta serviço relevante serviço de acesso à justiça aos necessitados. Será um prazer muito grande, hoje aqui, Beatriz, você pode ficar tranquila que isso aqui não é uma máquina de moer gente, tá? Isso aqui é um bate-papo, é um programa de bate-papo, que a gente mais este canal busca esclarecer a sociedade dessas possibilidades de acesso à justiça e de eficácia, de possibilidade de eficácia da justiça, coisa que o plantão tem procurado implementar, na medida que a justiça não fecha, Ela funciona todos os dias, todas as noites e todos os feriados e fins de semana, não é isso? Exatamente. Doutor Rogério de Oliveira, bom dia, meu querido amigo, meu querido colega e nossa liderança maior no Tribunal Pleno do Rio de Janeiro. Bom dia para saudar aqui os nossos companheiros, nossos convidados de hoje. Bom dia, Ciro Damasceno, Antônio Carlos, nosso poeta aqui sempre presente, doutora Ana Beatriz, doutora Thaís e doutora Alessandra. É um prazer tê-las aqui hoje. Essa ideia desse tema do programa foi minha, Eu sugeri o plantão judiciário porque, na verdade, se procura hoje no plantão o que não se consegue, às vezes, no mais tardar, no expediente normal do tribunal. E o que a gente sabe hoje do plantão, que virou um plantão médico ou um plantão policial, Se prende mais do que se solta mais no plantão. Isso é o que a gente tem visto. E um grande, talvez um ponto fraco do plantão é o plantão judiciário de segundo grau, afeta os desembargadores, que é mais delicado, porque o processo já estaria em grau de recurso e haveria uma interferência
o mais das vezes indevida no processamento ordinário desses recursos. Então vamos colher as informações, né, esperar as perguntas que certamente virão e aprender, né, com o plantão judiciário o que a gente pode oferecer de melhor à população do Rio de Janeiro. Desembargador Antônio Esteves, o meu bom dia. Bom dia, desembargador, bom dia, meus colegas de apresentação, bom dia, senhoras artífices do fazimento de justiça. A poesia momentânea, mero organizar de palavras, de pobres rimas e longos ramos, revela a angústia de saber fazer e não poder realizar, o agravo da altura do interesse que só eu posso ver, retira do homem a vontade de viver a vida levada pelo encontro com a dor da fragilidade revelada. É o Vinícius de Moraes, é o Vinícius de Moraes. É melhor que Vinícius de Moraes, porque Vinícius de Moraes já foi, mas o nosso Esteves ainda está aqui. Esteves está e estará aqui, e sua poesia também estará na nossa fanpage Encontro com a Justiça. A partir de hoje já poderão ler esse belo poema em homenagem às nossas convidadas. E vamos começar, Ana Beatriz, problemas de plantão judiciário. Faz umas 2 semanas saiu na mídia que um defensor público, por isso nós estamos aqui com 2 ilustres defensoras públicas, pleiteou a liberdade de um preso que estava lá com excesso de prisão. Lamentavelmente, ou melhor, retiro lamentavelmente, porque a gente não pode adjetivar decisões judiciais, mas o fato é que a desembargadora de plantão achou que isso não era caso emergencial, ou seja, a liberdade não era caso emergencial. Doutora Ana Beatriz, o que é caso emergencial para fins de plantão judiciário? Bom, eu costumo classificar os casos que me chegam da mesma maneira que os médicos nas emergências médicas dos hospitais. Então, quando você dá entrada num hospital, passando mal num setor de emergência, quando você tem algum problema mais banal, você vai marcar uma consulta e vai no médico no horário normal, num dia normal que você previamente agendado. Mas numa situação de emergência, quando você chega numa emergência, você vai passar primeiro pela enfermeira, o médico vai te fazer uma análise e ele vai classificar o teu grau de risco. Então, as pessoas com maior risco vão receber uma pulseira vermelha, as pessoas com grau de risco médio recebem uma pulseira amarela e as pessoas que têm um grau de risco menor, têm alguma enfermidade que demanda atendimento em emergência, mas estão menos graves, vão receber uma pulseira verde. No plantão, a gente classifica essas emergências. Em primeiro lugar, a gente coloca as situações, as demandas que envolvem risco de vida, risco de morte no caso, né? Então, todas aquelas tutelas que entram para pedir internação em hospital ou que você tem uma pessoa que está correndo risco de vida, são as demandas que são apreciadas prioritariamente. E, seguido a isso, nós temos a liberdade. Então, primeiro a vida, depois a liberdade e seria para nossa pulseira amarela e a pulseira verde seriam os demais casos. E aí também com as suas pequenas gradações. Um verde mais escuro, um verde mais claro, né? Então, se eu estiver apreciando uma demanda de tutela de luz ou uma medida cautelar civil e entrar uma demanda de saúde, imediatamente eu vou parar o que eu estou fazendo para apreciar aquela tutela de saúde, para que o oficial de justiça de plantão possa pegar aquela decisão e ir correndo resolver. Doutora Thaisa, a Defensoria Pública é feita de pessoas guerreiras, como a senhora e até já traz no nome. Quais são os casos mais comuns que a Defensoria Pública enfrenta em regime de plantão judiciário? Bom dia. Bom dia a todos. Eu já estou lá no plantão judiciário, né, há quase 2 anos, trabalhando só no plantão. E nesses últimos 2 anos que a gente tem observado mesmo que a grande maioria dos atendimentos são de casos de saúde, né? A maioria, 90% desses são de saúde pública e 10% são ligados à saúde privada, planos de saúde e seguidos de pedidos de liberdade provisória, autorizações de viagem, alvarás de sepultamento e cremação. Essas são as principais demandas, mas a saúde realmente consegue absorver 90% dos nossos atendimentos. Qual é o critério, doutora Alessandra, de atendimento pela Defensoria Pública no plantão judiciário? O critério econômico? Quais são as pessoas que têm direito
a Defensoria Pública. Bem, bom dia a todos, é um prazer estar aqui com os senhores e trazer para os ouvintes da rádio mais informação, acho que isso é muito importante. De qualquer forma, a Defensoria Pública ela tem função constitucional de atuar em favor das pessoas que não têm condições de pagar advogado. Então, o primeiro critério que deve ser observado para a atuação da Defensoria Pública e atendimento pela Defensoria Pública é a situação financeira daquela pessoa que busca o atendimento. Isso significa que aquela situação tem que ser apreciada caso a caso. Não existe hoje uma delimitação objetiva, porque existem algumas situações em que a pessoa pode até ter um salário um pouco mais elevado, mas por conta de comprometimentos financeiros, endividamento ou superendividamento, estar numa situação que, se fosse necessário custear um advogado ou as custas de um processo judicial, haveria um sacrifício da sua própria subsistência, ou seja, ela não teria dinheiro para comer. Isso tem que ser avaliado diretamente pelo defensor público naquela hipótese, para que a Defensoria possa cumprir o papel constitucional a que ela se destina. Ô Ciro, eu só queria acrescentar o seguinte: semana passada nós tivemos um programa sobre as ONGs, organizações não governamentais. E o cidadão aqui dizia que a ONG, se for retirar a ONG hoje do cenário nacional, o Estado praticamente iria parar. E nós vemos que no plantão, nessa questão do plantão médico, na verdade, quando o Estado não presta o serviço adequado ou necessário naquela situação, então é preciso recorrer ao judiciário. Quer dizer, mais uma vez a gente constata... O plano de saúde, né? O plano de saúde, que na verdade é uma concessão do Estado, né? Na verdade é uma complementação de uma função do Estado. Que mais uma vez constata que as funções primordiais do Estado não são atendidas, né, pelo Executivo no caso, e é preciso vir ao Judiciário para obrigar o Executivo a cumprir a sua função constitucional. Daí, desembargadora, a intervenção no sentido de revelar essa angústia que nós que demos plantão, que estivemos à frente dessa missão tão árdua, somos acometidos dessa angústia. E, pelo que eu me lembro, não sei se aí vai a título de pergunta, não sei se ainda acontece, mas a grande dificuldade que eu tinha era com aqueles que deturpavam a razão de ser do plantão. Seja para resolver questões do correntio diário, seja para obter uma fórmula mágica de suplantar o juízo natural. Não sei se ainda continua assim, porque era uma possibilidade. Mas, só para complemento, no mais das vezes, no caso de saúde, o juiz de plantão, o desembargador de plantão, ele recebe um atestado médico dizendo que aquela medida é imprescindível. Seja emergencial, seja de urgência, o fato é que um médico o municia com o elemento para sua decisão. E que fazer? Vamos nós, que não somos médicos, examinar se aquilo é verdade ou não? Não se conversa, concede-se. Desembargador Rogério, fazendo um paralelo aí com a sua afirmação, a afirmação do nosso convidado sobre se tirar as ONGs, o Estado não funciona. Eu acho que também se tirar a Defensoria Pública, a população fica sem defesa, né? Sem dúvida nenhuma. Porque qual é o índice de procura através da Defensoria Pública nos plantões, doutora Ana Beatriz? 90% dos casos que chegam para decisão são oriundos da Defensoria Pública. E eu tenho muito tempo que eu não faço plantão, acho que mais de 10 anos. Os plantões que eu fiz, tinha muito aquele problema do traslado dos corpos, né, das funerárias da Baixada, e que virou um problema de monopólios dos chefes políticos locais, né, e envolvendo até gente do judiciário. Aí tinha plano de saúde, internações e cirurgias, né, que era o grosso, né, que era principalmente essas questões: plano de saúde, que negava atendimento, necessidade de internações, necessidade de cirurgias e os traslados. Hoje não existe mais a questão dos traslados, né, isso foi resolvido lá, né. Ainda é isso, plano de saúde, internação e cirurgia, o que pesa mais no plantão? O nosso maior volume lá são internações na rede pública de saúde. São pessoas que precisam de internações de emergência na rede pública. E aí, da decisão, a gente encaminha o caso para a central de vagas, que tem uma central de vagas do Estado e do município,
que vão buscar essas vagas na rede pública. Doutora... Muita gente usa como sanção para esse tipo de não cumprimento a multa, que eu não acho que é o mais eficaz, porque a multa está saindo do bolso da própria população. O mais eficaz, o que tem sido mais eficaz ultimamente, é determinar a internação em um hospital particular às expensas do ente público. É isso nós temos recebido lá no tribunal, porque depois o Estado não quer pagar o particular, quer pagar pela tabela do SUS, não sei o que, aquela confusão toda. Agora, em princípio, no plantão judiciário não há recolhimento de custas nem nada, né? Não. É direto, isso vai ser visto depois, exato. Depois é o juiz natural que vai apreciar se a pessoa tem direito à gratuidade ou não. A gente defere a gratuidade provisória e a curatela, de repente, quando a pessoa não teve condições nem de assinar a petição junto ou a procuração quando vem por advogado. A gente defere a curatela provisória para o parente que vai procurar a defensoria para responder durante aquele processo ou às vezes até durante a tutela até que ele se recupere. Doutora Alessandra, o senhor José Bezerra, nosso ouvinte, que através do telefone 30790952 faz aqui uma pergunta. Ele é de Xerém, obrigado, seu Zé Bezerra de Xerém. Ele disse que ele tem uma casa há mais de 22 anos e essa casa acabou de ser derrubada por ordem do Ministério Público. Não sei se o Ministério Público deve ter entrado com alguma ação judicial, ele não está esclarecendo isso aqui. E ele está sem defesa, ele pode procurar a Defensoria Pública? Tem algum órgão da Defensoria Pública que o seu Zé Bezerra possa procurar? Bem, o seu Zé Bezerra pode, como qualquer outra pessoa no estado do Rio de Janeiro, porque nós estamos em todas as comarcas do estado. É importante ressaltar que essa divisão ela é feita, obviamente, de acordo com a competência. Então, no caso do senhor José Bezerra, ele pode procurar o núcleo cível de Duque de Caxias e pode obter maiores informações até através do telefone geral da Defensoria Pública, que é 129, é uma ligação gratuita, funciona 7 dias por semana, 24 horas também. Então, as pessoas podem obter maiores informações, mas especificamente no caso do ouvinte, o senhor José Bezerra, o aconselhamento seria que ele levasse a documentação para ser analisada pelo defensor e, a partir daí, o defensor tomaria as providências que ele entender necessárias. Existe um site, um sítio na internet que também o ouvinte pode procurar? As informações elas são prestadas de uma maneira mais direta através da CRC, que é esse número 129. Mas se o ouvinte quiser, ele pode procurar no www.portaldpge.rj.gov.br. E existe um núcleo de terras também? Porque isso parece um problema de posse aí. O núcleo de terras funciona no centro do Rio. Salvo engano, a atribuição dele é direta só no município do Rio de Janeiro, mas ele presta auxílio também às demais comarcas. Então ele pode procurar melhores orientações mesmo no núcleo da comarca de Duque de Caxias. Essa questão que o tribunal acabou de decidir, que inviabiliza o acesso do defensor público aos presos, como é que a Defensoria Pública tem enfrentado este problema? É um problema grave ou a Defensoria já se conformou com essa decisão do órgão especial? Olha, a nosso ver... Pode falar à vontade, aqui não tem censura e nem censores, por favor. Certamente. A nosso ver, isso é um problema muito grave, sim, porque ele realmente impossibilita que a defesa seja feita de uma forma mais pessoal e mais individualizada, na medida em que cria certas dificuldades para que o defensor público que atua na esfera criminal tenha contato com o seu assistido. Aquela pessoa que está encarcerada não tem condições de procurar diretamente o seu defensor público, né? Eu, obviamente, por não atuar diretamente na área criminal, não posso emitir uma posição institucional a respeito. Afinal de contas, eu sou subcoordenadora do Núcleo de Defesa do Consumidor, mas sou defensora, tanto quanto a doutora Thaisa, e nós nos solidarizamos com os colegas das varas criminais que vêm enfrentando esse problema, e nós acreditamos que isso será plenamente resolvido, porque nós temos certeza de que a população entende também que a liberdade é um valor inestimável, é um valor que o Estado deve
certamente zelar pela liberdade e pela garantia dos direitos, o que é fundamental. Então, a Defensoria, no aspecto criminal, ela é também garantidora do direito de todo cidadão para que injustiças não sejam cometidas, e é importante que sim, o defensor público tenha acesso direto aos seus assistidos. Pois é, isso virou um problema, desculpa se eu sabia que você ia falar, isso virou um problema porque anteriormente, a primeira apresentação, o primeiro ato do processo era a apresentação do preso em juízo para o interrogatório, né? Hoje, com a mudança do Código de Processo Penal, o interrogatório fica para o final. E uma pessoa pode ficar presa... É opcional, né? Só se ele quiser. Exatamente, além de ser opcional. Uma pessoa pode ficar presa por um longo período sem vir, né, a juízo, sem esse contato com o defensor. A Associação Juízes para a Democracia encaminhou ao Congresso Nacional um pedido de alteração do Código de Processo Penal para a instituição de uma audiência de custódia, possibilitando um prévio contato do preso com o juízo e oportunizando, né, até a efetivação da ampla defesa. Né? Porque é absurdo que um defensor que atue numa vara criminal no Foro Central tenha que se deslocar até Bangu a se entrevistar com o preso, quando ele tem 300, 400, né, assistidos, né, não tem tempo hábil para fazer isso tudo. Não, e só para pontuar que um colega nosso, magistrado, quando foi baixada essa portaria ou resolução, um ato de mínima normatividade, ele declarou incidentalmente a inconstitucionalidade desses dispositivos e foi perseguido dentro do tribunal pelos órgãos de controle interno. Ele quase respondeu uma representação porque ele declarou essa inconstitucionalidade. Este é um programa Encontro com a Justiça e hoje nós estamos debatendo o acesso ao judiciário através da Defensoria Pública e através também com uma convidada juíza de direito, Ana Estrela, que está aqui respondendo as perguntas sobre acesso ao plantão judiciário. O Tribunal de Justiça acaba de aprovar o Plano de Comunicação Estratégica do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. E pretende desenvolver uma política de comunicação institucional interna e externa. É isso que a gente faz aqui do nosso programa Encontro com a Justiça, não é? É verdade, a gente já faz isso aqui, nesse contato com a sociedade. E, aliás, segunda-feira, Eduardo Ciro, eu não sei se o senhor sabe, a Associação dos Magistrados vai promover uma sessão de desagravo a Vossa Excelência. Não sabia. Então, segunda-feira, 11 horas da manhã, na Associação dos Magistrados, ali no prédio da 29 da Rua Dom Manuel, e será um evento aberto ao público. Portanto, os nossos ouvintes que quiserem comparecer para esse desagravo, né, a gente vive um momento muito complicado, em que as empresas de comunicação, elas previamente julgam, dão o veredito, né, e caráter irrecorrível, né? Não tem como recorrer depois que se sofre uma injustiça da imprensa, né? Algumas instituições, a gente pode citar alguns órgãos do Ministério Público, acabam embarcando nessa folia aí, midiática, né? E aí nós soubemos desses agravos, né? Desses ataques que você sofreu, e a Associação dos Magistrados vai promover essa sessão de desagravo, segunda-feira, 11 horas da manhã. Então, os nossos ouvintes que quiserem comparecer, eu acho que serão bem-vindos, né? No prédio do Museu da Justiça. Olha, eu agradeço. Quem quiser me comparecer, me dar um abraço, tirar uma foto comigo, será uma boa oportunidade. Agora não vai ter coquetel, não, né? Não, coquetel não. Vai ter água da SEDAI. PMs são condenados por triplo homicídio em Campos de Goytacazes. Justiça itinerante chega à Vila da Cava e o Dia do Sim completa 2.000 casais favorecidos. São os casamentos realizados no Tribunal de Justiça. Ainda, desembargadores reduzem sentença de morador de rua preso em manifestação. Reduzido de 5 anos para 4 anos e 8 meses, porque ele estava com 2 frascos de plástico que foram considerados coquetel Molotov. É o Rafael, o nome desse morador de rua. É o único preso. Pensei que você fosse dizer o nome do desembargador que fez essa presa. Olha, se eu disser o nome, eu acho que eu teria que completar com alguns adjetivos. Eu vou evitar esse processo. Agora, a única pessoa processada e condenada, presa, em razão das manifestações de junho. E o que é pior, com 2 garrafas plásticas, uma tinha água sanitária e a outra pio-sol. Isso foi considerado material explosivo. E ele está condenado. E tem mais notícia boa. Os idosos voltarão a pagar pedágio na linha amarela, porque o Tribunal de Justiça entendeu que a lei que dava isenção para os idosos era inconstitucional. Muito bem.
Essas são as decisões em favor da população. Mas vamos aqui compensar. Ministro do STF pede aumento de 22%. Não é de trabalho não, gente. É de salário, gente. A propósito, o senhor desembargador, não é, a rigor não é aumento. Isso é reajuste. A rigor, o magistrado não tem nunca aumento. Tem no máximo reajuste. O Beltrame, doutor Damasceno, ele disse que a responsabilidade da violência nas favelas é dos associações de moradores. É mais uma criminalização, doutor Damasceno? Isso é um problema muito sério. Isso é criminalizar. Começaram a criminalizar os negros, os pobres, agora as lideranças comunitárias. Isso é muito complicado, porque isso demonstra uma ineficácia do Estado, essa política de segurança militarizada, né? E o próprio Estado está declarando a sua falência quando concorda com o TRE no pedido de forças federais para garantir as eleições, né? Eu nunca vi, né, força garantir democracia. Todas as vezes que misturamos a força com a democracia, a democracia sai em prejuízo. Mas quando o Estado concorda, né, com a intervenção federal para garantir, ele declara sua autofalência em manter a segurança. E é lamentável esse tipo de postura, né, do secretário, porque o que nós precisamos é reforçar os laços sociais e não criminalizar, né, os movimentos sociais. Eu não sei para quem que ele está fazendo segurança, talvez seja para ele próprio. Porque se a própria sociedade é toda considerada criminalizável por ele, né, qual é a função dele, né, em se tratando de segurança pública? Embargador Esteves, é o Ricardo lá de Vila da Penha, nosso ouvinte, o senhor já falou, por isso é que eu estou me reportando a Vossa Excelência. Ele diz assim: ouvi no rádio que os ministros do Supremo decidiram fazer um reajuste no salário. Como é que a mesa vê isso? Como é que o senhor vê isso? O senhor, por favor, explicite melhor para o nosso ouvinte, Ricardo de Vila da Penha. Obrigado, Ricardo, pela participação. O chefe do Poder Judiciário Nacional, o senhor Lewandowski, ele já tinha antecipado essa explicação, porque ele já vinha dizendo que o magistrado precisava ter o reajuste. O reajuste é o seguinte, senhores ouvintes: o salário, como qualquer outra expressão da moeda, ele perde o valor. O que o senhor compra hoje lá no supermercado, amanhã ou depois, né? Que a velocidade ainda não é assim, mas pode ser. Quando o senhor vai comprar, com o mesmo dinheiro você não compra a mesma coisa. Como qualquer outro salário, não é só o do magistrado, ele vem perdendo o seu poder de compra, que tecnicamente diz assim, vem perdendo o seu poder de compra. E o nosso vem perdendo a muito mais, porque nós temos pruridos, nós temos uma certa hesitação em reivindicar. Nós estamos para resolver o problema alheio. O nosso pode ficar para depois. É verdade, não tem tido esse reajustamento, e os tribunais, para compensar isso, têm acabado, né, incidindo numa conduta inconstitucional, que é a instituição dos penduricalhos, né, auxílio moradia, não sei o que é para compensar essa perda do poder de compra aí, que há muitos anos não tem esse reajustamento. Então, é melhor o reajustamento do que a inconstitucionalidade, né, dos penduricalhos, né, que é vedado pela Constituição, uma vez que os agentes políticos só podem receber o subsídio. São mecânicas, né, desembargador, veja bem, são mecânicas que nenhum plantão vai resolver. Porque este problema é crônico. Este problema é crônico, do encontro com a realidade da prestação do serviço e a real paga por ele. Aproveitando esse momento aí de reflexão, de autocrítica, o senhor Alex Brasil, ali de Vila da Penha, ele pergunta o seguinte: é verdade que estão oferecendo iPhone para os desembargadores numa eleição que vai ter no Tribunal de Justiça? Na qualidade de aposentado, eu não posso falar sobre isso. Quem sabe os da ativa. Desembargador, tem a famosa rádio corredor no tribunal, né? Se ouve de tudo nessa rádio, que não é a nossa rádio aqui. E há boatos, né? Não só isso, como outros também, não chegaram a mim, mas eu tomei conhecimento disso por outras pessoas, né? Agora, se for verdade, é uma vergonha. É uma espécie de dentadura, né? É uma espécie de dentadura no processo eleitoral, né? Senhor Alex Brasil, isso aí deve ser boato de rádio corredor, porque nós não acho que nenhum magistrado vai se vender por causa de um iPhone, nem por causa de uma dentadura. Mas aqui nós temos uma notícia triste que diz o seguinte: o Brasil lidera a violência contra professores.
Brasil é o país que mais violenta, os alunos batem nos seus professores, desrespeitam os seus professores, num índice de 12,5%. Enquanto que países como a Coreia do Sul, a Malásia, a Romênia, o índice é zero, ou seja, respeito grande aos professores. Eu pergunto, doutora Alessandra, é comum casos de violência no plantão judiciário? A Defensoria Pública tem recebido notícias de violências nas escolas? Intervenção, necessidade de intervenção em favor de professores por causa de violência nas escolas? É lamentável essa notícia, né, desembargador? Nós sabemos que a sociedade depende muito dos professores. Eu acho que é uma classe que tem que ser extremamente respeitada, porque afinal de contas, se nós estamos aqui é porque nós tivemos professores e que puderam fazer com que nós chegássemos a esse ponto, né? Então, aproveitando esse gancho, eu gostaria de pedir, sim, à população que respeite os seus professores. Eu acho que isso faz parte até do crescimento de uma sociedade. Agora, objetivamente, eu não tenho números exatos, porque o nosso estado tem uma divisão administrativa, enfim, bastante heterogênea, então eu não tenho como trazer números exatos em relação a essas agressões. Mas certamente as pessoas que se sentirem agredidas verbalmente ou fisicamente, que mais uma vez é extremamente lamentável, eles podem procurar a Defensoria Pública para que providências possam ser tomadas, né? E violência contra a mulher tem um índice muito grande de procura à Defensoria Pública? Tem, violência contra a mulher, sim. Nós, inclusive, temos um núcleo especializado no atendimento a mulheres vítimas de violência, e que faz um trabalho voltado justamente para coibir essa prática e também para instruir tanto o agressor quanto a vítima, para que isso não volte a se repetir, porque isso também, infelizmente, ainda é um problema bastante crônico na nossa sociedade. A gente está falando do Rio de Janeiro, e muitas vezes as pessoas têm a falsa impressão de que essas coisas não acontecem porque elas ficam na calada do lar. E a gente sabe que acontece, e acontece também em todas as classes sociais. Não são só as pessoas mais pobres, mas muitas pessoas de nível superior, mulheres que têm condição social, que têm o seu trabalho, elas também são vítimas. Isso é lamentável. Então, se alguém sofrer... Pois não, a violência doméstica. Claro. No plantão judiciário tem um núcleo chamado Sejo Vida, porque muitas mulheres que sofrem violência doméstica às vezes têm até medo de procurar ajuda, porque existem aquelas medidas de afastamento do agressor do lar, mas às vezes a pessoa é tão agressiva que a mulher prefere se retirar do lar e não tem para onde ir. Então o Sejo Vida dá esse suporte para essa mulher, para ela ficar abrigada. Quem compõe o Sejo Vida? Tem uma equipe do tribunal, um psicólogo, assistente social, que vai atender essa pessoa. Tem até... fornece até materiais, roupa, fralda para quem tem bebê, e recebe essa pessoa lá no plantão mesmo e encaminha para um abrigo para que ela possa ficar em segurança enquanto tramita esse processo que vai tratar da violência doméstica que ela sofreu. É um órgão do tribunal ou é uma ONG? É do tribunal. Tudo bem. Quer complementar? Não, ela complementou. É só ressaltar essa questão que os abrigos, eles são sigilosos, tá? Que então o Sejo Vida, ele recebe aquela mulher que está sendo agredida, ela vem direto da delegacia, tá? Porque o pedido, né, pela lei é feito da medida protetiva na delegacia. O caminhado, ele encaminha, né, para o juizado competente. No caso do plantão, é encaminhado para o Sejo Vida, já porque, né, devido ao encerramento do expediente forense normal. E lá, né, essa equipe recebe essa mulher, conversa, dá todo um suporte psicológico. Esses abrigos são sigilosos, exatamente para que elas não fiquem com medo de denunciar e não fiquem com medo de seguir adiante a sua vida. E lá esse abrigo dá todo um suporte para que ela seja reinserida, né, na sociedade com segurança. O nosso programa recebeu uma responsável por esses abrigos aqui há um tempo atrás. Fizemos uma entrevista aqui só sobre violência contra a mulher. Ciro, eu só queria chamar a atenção, doutora Beatriz, que o tribunal, não sei se foi nessa gestão anterior, criou um grupo formado por médicos ou funcionários do Estado e do município, que teria a incumbência de primeiro fornecer elementos ao juiz, antes dele deferir uma liminar médica contra o Estado. O Estado recebeu tanta ação que ele criou um grupo dentro do tribunal
para instruir, para dar informações ao juiz. Isso existe ainda? É o núcleo de apoio técnico, existe sim. Junto com o defensor, o promotor e o juiz de plantão, nós temos uma equipe da Comissariado da Infância e da Juventude, temos a equipe da Sejuvida e temos um médico do NAT. Então, às vezes, como o senhor mencionou anteriormente, nós recebemos um laudo indicando o estado de gravidade de um determinado paciente e, às vezes, até para que a gente possa buscar a vaga mais adequada para aquele paciente, que possa esclarecer melhor o tipo de enfermidade, o tipo de necessidade especial que ele está precisando, esse médico do NAT dá o suporte. Mas entre o laudo da parte, vamos colocar assim, que vem com que já vem com o pedido. Sim, ele vem com o pedido médico. Em princípio, ouviu a pessoa necessitada. Sim. E muitas vezes a gente não precisa nem enviar para o NAT, para o médico do NAT. Se tiver claro o laudo, já encaminha, né, defere-se a liminar e encaminha em UTI móvel, enfim, para o local adequado. Mas caso tenha alguma dúvida, ou caso tenha... porque às vezes você precisa de uma UTI com unidade coronariana, ou uma UTI específica com... Mas já houve casos desse médico do NAT ir contra esse laudo que vem com a parte com pedido ou não? Em plantões meus, não. Não sei se a doutora tem algum caso desse. Isso, deixa eu complementar. Isso é perigoso, né? Exatamente. O Código de Ética Médica, ele veda, né? Ele proíbe que qualquer médico, ele faça relatórios sem ter contato físico, pessoal com o paciente. Então, isso é vedado. Então, eles têm esse cuidado, tá? Eu trabalho diariamente com os médicos no núcleo da assessoria técnico-tribunal. Eles têm realmente esse cuidado. Eles não estão lá para fazer de forma alguma contra-laudos, rebater os laudos médicos, né? Da saúde pública, até porque eles são, como agentes públicos, têm fé pública, têm legitimidade. Eles estão lá apenas para esclarecer alguns detalhes que vêm a favor da população e não contra, tá? O espírito que tem sendo, que tem assim, orientado o NAT no plantão judiciário é esse, até porque de fato, né, um médico que não examinou o paciente não terá condições de dizer que ele não tem a necessidade do tratamento que está no laudo. O medicamento, ele pode interferir? Olha, medicamento, eles interferem mais nas varas de fazenda pública. A gente não atua com medicamento em sede de plantão judiciário porque não se enquadra com uma questão de emergência, né, que tem que ser solucionada da noite para o dia, que esse é o espírito do plantão e que está na resolução do Tribunal de Justiça. Então, eles atuam, a parte de medicamento fica mais com as varas da fazenda pública, o NAT atua e eu não tenho realmente contato com a atuação do NAT em sede de medicamentos, mas o que eu vejo é que eles opinam, às vezes, se o medicamento está incluído na lista de medicamentos fornecidos pelo Estado ou não, e se realmente existe algum outro princípio ativo que de um custo, né, mais barato que possa ser utilizado no tratamento. Às vezes resolveria, mas o juiz não pode interferir nessa análise. Agora, eu já tive em exercício em vara de fazenda e já houve casos, inclusive, que o médico prescreveu uma determinada quantidade no caso daquele leite Neocate, o médico prescreveu uma determinada quantidade de Neocate e o médico do NAT falou, olha, isso não é suficiente para essa criança, ele inclusive aumentou a quantidade. Então ele ajuda a dar uma efetividade maior à decisão judicial. No plantão isso é muito importante por causa do tempo que a gente tem. Quando a pessoa está ali numa situação de emergência correndo risco de vida, a gente precisa que a decisão seja o mais eficiente possível e o mais correta possível. Então, ele dá esse apoio técnico para a gente para que a gente possa resolver a questão com a maior celeridade possível. Veja, ouvinte, que coisa importante, porque aqui nós temos diversas gerações espaçadas, né? Eu sou de uma geração mais antiga, quando eu dava plantão, isso não existia. Eu não tinha este apoio. Este apoio técnico, estas condições novas de trabalho, tem aumentado o número de demanda? Sim, eu comecei, a primeira vez que eu tive em exercício no plantão noturno foi em 2010. Nessa época foi inaugurado o Sejuvida. Eu inclusive estava lá no momento, eu participei da inauguração do Sejuvida. E voltei agora em 2014 para o plantão e a demanda aumentou muito. Me surpreendeu um pouco com o aumento da demanda. Veja, que beleza, estamos diante da realidade. Essa é a realidade. A população conhece hoje em dia mais e tem mais noção da existência do plantão, que antigamente poucas pessoas, não sabia que podia resolver, pode. Pois é, Ana Beatriz, eu vivi assim, uma situação no plantão há 2 anos. A minha sogra faleceu entre Natal e Ano Novo, né, no recesso judiciário,
E a Santa Casa, na véspera da cremação, disse que aquela declaração que ela tinha deixado, com 2 assinaturas, com firma reconhecida por autenticidade, não valia. Ou seja, o crematório da Santa Casa estava fazendo exigência além do que está legal, né, disposto na lei. E nós fomos para o plantão à noite, né, fomos atendidos lá por uma colega, né, que despachou o alvará, né, o pedido de alvará para cremação, né, foi num momento de mal-estar, né, na família, de dor, né, nós encontramos um plantão, né, na véspera, né, entre Natal e Ano Novo, encontramos o plantão que deferiu, né, o alvará, que possibilitou a cremação no dia seguinte. Então, pessoalmente, eu vivenciei essa situação, né? Efetivamente precisou da prestação jurisdicional. Meu sogro, a minha mulher, exatamente, meu sogro, a minha mulher, assim, mas que maravilha ter esse plantão que funciona à noite. Eu digo, pois é isso que nós fazemos. Eu, quando estou em casa, né, estou fora de casa à noite do plantão, é exatamente isso, né, que eu estava fazendo, me atendendo. A colega que atendeu, talvez ela nem saiba, né, da grandiosidade do trabalho que ela fez, propiciando um afago numa família que está vivenciando um momento de dor, né, e com uma criação de uma exigência indevida por falta, né, pela Santa Casa. E no dia de hoje nós estamos aqui homenageando e sendo homenageados, sobretudo sendo homenageados por 3 mulheres maravilhosas que prestam esse serviço que os nossos ouvintes estão ouvindo, quer dizer, a justiça 24 horas à disposição da população para garantir os seus direitos. E é por causa disso também que a AMAERJ está lançando a 3ª edição do prêmio Juíza Patrícia Scioli, outra mulher fantástica, juíza de direitos, e o prêmio Patrícia Scioli de Direitos Humanos, que todos podem concorrer, e os prêmios são muito bons, 15 mil, 10 mil e 5 mil reais para o primeiro, segundo e terceiro colocado, que quiserem participar de trabalhos sobre práticas humanísticas, educação e direitos humanos, e também as redações para os alunos de ensino fundamental que quiserem participar com redações sobre Brasil, cidadania e direitos humanos. Nossos ouvintes estão fazendo aqui muitas perguntas, porque o programa hoje está muito dinâmico e vocês estão sendo bastante esclarecedoras. A Juliana de Copacabana, ela diz assim: eu sou doméstica e trabalho em Copacabana, mas moro com minha mãe em Caxias. Já precisei de ambulância 3 vezes e nunca consegui uma. O que devo fazer? Doutora Thaisa, doutora Alessandra, por favor. Já que ela reside em Caxias, ela tem que ser atendida pela Defensoria de Duque de Caxias. Todavia, em caso de necessidade do plantão, o plantão, como é noturno, ele atende a todo o estado do Rio de Janeiro, o plantão noturno, e o plantão de finais de semana é de acordo com a região. Então, se a necessidade acontecer num final de semana, ela vai verificar qual é o fórum da região, se é Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Nilópolis, daquela região que está de plantão, para atendê-la durante o dia. E à noite, o plantão noturno é que vai fazer essa intervenção, se for necessário. A Josefa de Madureira, obrigado, Josefa, pela sua participação. Ela diz assim: por que é tão difícil processar o Estado? Demora muito a sair o resultado. Doutora Beatriz, a senhora tem a resposta para essa pergunta? É uma pergunta difícil de responder, mas se a senhora não tiver, eu queria que a senhora passasse para os nossos ouvintes o endereço do plantão judiciário e o horário de funcionamento. Sim. Bom, quanto à pergunta, inicialmente, o Estado e os entes públicos têm prazos em dobro, triplo e quádruplo para se manifestar nos processos, o que diminui a velocidade que o processo demanda. E as varas de fazenda têm um acervo considerável para administrar. Eu não sou juíza de vara de fazenda, então não tenho como me alongar muito sobre essa questão. O endereço? Mas sobre o endereço, eu posso dizer que atualmente o plantão judiciário noturno está funcionando na Rua Erasmo Braga 115, na garagem. A entrada é pela parte de trás do fórum. Mas só até o final do mês de agosto. A partir de setembro, ele vai funcionar na Avenida Rodrigues Alves, 371A, em Santo Cristo, em frente ao Armazém 11. Porque a estrutura do plantão noturno, lá no Foro Central, vai passar por uma obra para deixar as nossas condições de trabalho ainda melhores, e durante esse período
vai funcionar ali na Rodrigues Alves. E qual é o horário de plantão, de atendimento? O horário do plantão noturno é de 18 horas até as 11 da manhã do dia seguinte para o plantão noturno. E nos plantões diurno da capital, ele funciona nos dias que não são dias úteis, né? Sábados, domingos e feriados. Você pode procurar o plantão diurno da capital das 11 às 18 no mesmo local. E a Andréia de Bangu pergunta à doutora Thaís, à doutora Alessandra, ela diz o seguinte: sua irmã tem uma filha que foi estuprada pelo padrasto. Ele está preso, mas teve um filho quando era casado com ela. Hoje em dia, ela recebe uma pensão, mas o juiz determinou que para receber a pensão, ela deve visitar o ex-marido todo mês e levar o filho que tiveram juntos. A filha que foi estuprada não é dele e ela se sente muito constrangida em ter que olhar a cara dele todo mês e levar o filho. Ela pergunta: isso é certo? Bem, eu acho que deve ter algum ruído aí nessa comunicação relativa a essa sentença. Acredito certamente que a orientação não foi passada de forma clara para essa ouvinte. O que acontece? A visitação é um direito da criança, tanto quanto os alimentos também são direitos da própria criança. Mas são coisas distintas. Então, me custa crer que essa alimentação, os alimentos tenham sido fixados condicionalmente, até porque isso provavelmente não aconteceu, porque seria ilegal. Mas eu acredito que ela deva procurar ser orientada do teor dessa sentença, porque os alimentos realmente eles são independentes dessa questão da visitação. Eu não duvido da possibilidade, não, que eu já vi casos assim, tá? Condicionar o pagamento do pensionamento ao reconhecimento do direito à visitação. Eu acho que o que pode acontecer aí é que ela não está obrigada a levar a criança. Agora, a criança tem direito de ver o pai, mesmo que o pai tenha cometido um crime contra o meio-irmão, né? Agora, ela pode pedir uma outra pessoa para possibilitar este encontro com o ex-marido, né? E satisfazendo tanto o direito do pai de ver o filho, mesmo seja um criminoso, cometeu crime sexual contra um outro membro da família, esse pai tem o direito de ver o filho e este filho tem o direito de ver o pai. Ela que pode sair dessa triangulação e pedir uma terceira pessoa da família ou não para propiciar esse encontro da criança com o pai. Agora, ela precisa de orientação, né? Procurar a Defensoria Pública, né? Para ver como é que ela resolve isso aí. E a Carmen, lá de Turiaçu, ela diz assim: eu sou aposentada, era merendeira do município, mas tenho muitos problemas de saúde por causa do trabalho que exerceu. Ela tem algum direito a reclamar, doutoras defensoras? A relação de trabalho, na verdade, ela foge um pouco da relação estabelecida, o objetivo do programa e do que o Tribunal de Justiça e a Defensoria Estadual podem tratar. Então, no caso específico dela, seria necessário avaliar o vínculo, se seria um vínculo privado ou se seria um vínculo com o Estado, porque ela diz que é merendeira, e a partir daí tomar as providências. Mas eu sugiro também que ela entre em contato com o 129 para que ela possa ser orientada do núcleo que fará o atendimento da Defensoria Pública mais próximo à casa dela, e aí com essas informações complementares ela poderia resolver essa situação. Ô Ciro, rapidamente, há uma reivindicação, doutora Beatriz, dos juízes, de que só um juiz atende tanto as questões cíveis quanto criminais. Acho importante que tenha 2 juízes atualmente no plantão, um civil e um criminal? Olha, eu acho que o juiz de direito é juiz de direito. E ele tem que estar preparado para atender todas as demandas. O que eu acho que uma inovação que eu acho que teve muito grande com a atual sistemática do plantão foi: eu ingressei na magistratura em 2003. O meu primeiro plantão noturno foi feito da seguinte forma: eu trabalhava num juizado em Nova Iguaçu, saí do juizado às 18 horas, tive que adiar algumas audiências para chegar na capital para fazer um plantão noturno de 18 às 11 da manhã do dia seguinte, para voltar novamente para minha vara para continuar as audiências. Era uma situação desumana e o juiz que fazia o plantão, ele não tinha contato nenhum com nada que fosse relativo ao plantão. Eu era juíza de juizado especial civil. Entre 2009 e 2010 mudaram essa sistemática, o tribunal mudou essa sistemática e passou a fazer um edital, abrindo um edital para que os juízes concorressem e ficassem direto 4 meses em plantão.
Então, o juiz fica designado durante aquele período, afastado da sua vara, e fica 4 meses só por conta do plantão noturno, podendo ser prorrogado esse período. Muito obrigado, agradeço aqui as nossas queridas convidadas, a juíza Ana Beatriz Mendes Estrela, as defensoras públicas, doutora Alessandra Bente, doutora Thaisa Guerreiro. Foi um programa muito informativo. Vocês podem assistir esse programa no site www.redejuridicatv.com.br e até a próxima sexta-feira com o programa tratando de contratos de seguro. Bom dia. Você acabou de ouvir Encontro com a Justiça, com o desembargador Ciro Darlan.